fazer com que o Espírito Santo nos ensine, nos transforme através do Salmo 91. E eu quero inicialmente ler os 2 primeiros versos, que diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor: tu és o meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus em que confio. Só esses 2. E quando eu estava lendo todo esse salmo, o Espírito Santo, ele vai nos ensinando. E ele vai falando assim, olha, tudo que vai acontecer a partir do verso 1 e do verso 2, depende do verso 1 e do verso 2. Então, tudo que eu falar para você, João, a partir do verso 3, a base é você entender o verso 1 e 2. Porque eu, quando eu vou na palavra, eu converso com Deus, né? O que você quer dizer? Você me fala, né? Então, ele, na verdade, vai descortinando. Então, ele falou o seguinte, olha, você está habitando no esconderijo do Altíssimo? Ele perguntando para mim, através da palavra. Amém ou não? Você está habitando no esconderijo do Altíssimo? Você está realmente descansando à sombra do Onipotente? E quando eu li isso, eu levei um choque também. Porque descansar à sombra do Onipotente, primeiro, descanso. Que a gente às vezes, ou quase sempre, não descansa. A sombra, quando você está na sombra de alguém, esse alguém está como? Do seu lado. Não é? Então, Cristo me perguntou, João, você está na minha sombra? Porque eu tudo posso, eu sou onipotente. Eu tudo posso na sua vida. Eu tudo posso em tudo. Então, se você realmente está no meu esconderijo, o que é um esconderijo? A gente fica o quê? Escondido. Você quando... Protegido. Então, é exatamente isso. Nós, quando estamos no esconderijo, lembra quando você brincava de esconderijo? Sim ou não? Quantas e quantas vezes a gente ia para casa e ninguém te achava, sim ou não? Porque você se escondia tanto. Sim, já aconteceu com você? Eu era mais difícil porque eu era gordinho. Mas tinha uma casa abandonada lá, umas 2 ou 3 da minha rua, e a gente ia para lá. Então os mais espertos que sabiam, né, eles iam para lá, você não encontrava nunca. Então o esconderijo tem a função do quê? Dessa proteção. Então se eu estou, filha, se vocês estão nesse esconderijo que é de quem? Do Altíssimo, descansando na sombra daquele que tudo pode, aí entra a oração e entra o quê? A adoração. Tu és o meu refúgio, tu és a minha fortaleza, tu és o meu Deus que eu confio. Que é justamente o quê? A oração que a gente faz na igreja, que é a oração que a gente faz de manhã em casa. Então a gente entra nesse esconderijo do Altíssimo, amém ou não? Fica na sombra daquele que tudo pode e começa o quê? A falar, não, o Senhor realmente é o meu Deus. O Senhor é aquele que eu posso confiar. Então, quando acontece tudo isso na minha vida, quando eu e você entende isso, e às vezes a gente não entende, porque confia no homem, aí tudo que nós vamos ler a partir de agora é a consequência. Amém? Então, por exemplo, eu estou no esconderijo daquele que tudo pode, descansando na sua sombra. Eu estou louvando, eu estou adorando, eu estou confiando, eu estou... Aí vem o 3. Pois ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Então, quando isso acontece, Deus entra com o quê? Com livramento. Você entende, filho?
Se você não estiver aqui no esconderijo, se você não tiver a sombra dele, ele não vai te livrar do laço do passarinheiro. Ele não vai me livrar. Por quê? Porque nós não estamos no esconderijo, nós não estamos com ele. Nós estamos em todos os lugares, menos com ele. Mas ele falou que ele não vai dar livramento. Ele vai fazer muito mais coisas. Olha o 4. Ele te cobrirá com as suas penas, e sob as suas asas você estará seguro. A sua verdade é proteção o quê? Então Deus não vai só nos livrar, Ele vai nos dar o quê? Segurança. Que é a mesma segurança que a gente encontra quando nós estamos onde? À sombra do Onipotente. Verso 5. Amados, se a gente sair no coração, no nosso coração, só o verso 5, que é uma das principais causas de afastamento que nós temos para com Deus. Lê comigo o verso 5. Você não terá medo do terror noturno, nem da flecha que voa de dia. Uma das principais causas que nos afasta e que nos trava para orar e para se relacionar é o medo. Sim ou não? É o medo. Nós temos medo. E nós somos muito sensíveis, porque as nossas emoções, elas estão à flor da pele. Então nós temos medo de perder o emprego, nós temos medo de se acidentar, nós temos medo de infartar novamente, nós temos um monte de medo. Sim ou não? E é normal isso? Às vezes é, porque todos nós temos emoções. Mas isso não pode nos dominar. E às vezes o medo nos domina. O medo às vezes me domina. Às vezes o medo te domina, Ana. Às vezes o medo te domina. Sim ou não? Então, quando isso acontecer nas nossas vidas, nós temos que crer o quê? Que nós estamos no esconderijo do Altíssimo e à sombra daquele que tudo pode. E Ele está nos protegendo. Só que não basta isso. Como está no verso 2, eu te amo, eu te adoro, eu confio em ti. Que caia por terra em nome de Jesus todo medo. Porque aí vem o verso 6 e o verso 7 dizendo: nem da peste que se propaga nas trevas, nem na mortandade que assola ao meio-dia. Caiam 1000 ao seu lado e 10.000 à sua direita, você não será atingido. Porque quanto menos medo eu tenho, mais eu desenvolvo o quê? A fé. Isso aqui é uma figura de linguagem, mas percebe? Cai 1000 do meu lado, 10.000 da direita. E Deus, Ele continua dizendo, olha o 8, somente com os seus olhos você contemplará e verá o castigo dos ímpios. Deus de justiça. Uma das coisas que o profeta Abacuque mais pedia era justiça para o povo de Israel. Era justiça. E ele, no final, a Bíblia não é clara se ele viu, mas ele entendeu. Continuando. E você disse: o Senhor é meu refúgio. Você fez o Altíssimo a sua morada. Nenhum mal lhe sucederá, praga nenhuma o quê? Chegará à sua tenda. De novo falando de quê, amados? Livramento, filha. Livrar de todo mal, de tudo aquilo que nos impede. E os próximos versos foram usados pelo diabo. Porque o diabo, ele conhece a palavra, ele não tem o quê? A revelação. Mas ele foi usado aqui, vê se você lembra. Porque aos seus anjos ele dará ordens
ao seu respeito para que guarde você em todos os caminhos. Eles o sustentarão nas suas mãos, para que você não tropece em pedra alguma. Onde o diabo usou esses dois versos? Aonde? No deserto. Então, o diabo quis erradamente tentar Jesus com a palavra dele, porque ele é a palavra. E quando eu li isso, amados, eu tive um choque. Porque às vezes o diabo confia mais na palavra do que... Porque ele usou essa palavra para confrontar a palavra, Jesus. Porque ele tem a certeza. Tudo bem que ele sabia que ele estava sendo provado. Você entende? E aí, continuando, você pisará o leão e a cobra com os pés, esmagará o leãozinho e a serpente. O que quer dizer você pisará o leão e a cobra com os pés e esmagará o leãozinho e a serpente? Autoridade. Agora, se a gente tem medo, se a gente não está no esconderijo, a gente vai ter autoridade? Não tem. Por quê? Porque tudo depende, filha, dos dois primeiros versos. Você só vai ter autoridade na palavra de Cristo quando você confiar. É lógico que isso é figurativo, amém ou não? O que Deus está falando para nós é o seguinte: nós temos o que? A autoridade. O que você louvou aqui? Com apenas um toque nós seremos curados. Isso é o quê? Isso é confiar na autoridade de Deus. E para terminar, porque a mim se apegou com amor e eu livrarei. Olha que lindo, filha. Olha que lindo Deus falando. Deus diz, olha o 14, Deus diz. Ele está dizendo para mim e para você. Porque aconteceu tudo isso, o livramento, livrando do mal, você vai ter autoridade, por quê? Porque a mim você se apegou com amor e eu livrarei. Eu te protegerei. Por quê? Porque você conhece o meu nome. Você me invocará e eu o quê? Lhe responderei. Na sua angústia eu estarei e o livrarei e o glorificarei. Eu vou saciá-lo com longevidade e lhe mostrarei a minha o quê? Salvação. É sério isso, não é? É muito sério. Então, quando eu acabei de ler aqui, eu falei, Senhor, eu estou longe disso. Porque às vezes somos cercados do quê? De medo de ser curado. De medo de passar no vestibular. De medo de ser mandado embora. De medo de ficar sem dinheiro para pagar a conta. Então, que em nome de Jesus, né, a gente o quê? Ore a palavra. Que a gente faça com que isso seja uma rema, uma revelação nas nossas vidas. E aí você vê de novo que o culto é do Espírito Santo. Porque foi exatamente isso que foi dito no Salmo quê? Sim ou não? Em outras palavras, é exatamente isso. Ou eu estou errado? Se você lê o Salmo 146 e lê o Salmo 91, a mensagem qual é? É a mesma. Então isso prova que a gente que está aqui hoje, e eu louvo a Deus que nós estamos aqui hoje, é importante que pelo Espírito Santo a gente ouça e se fortaleça. E tudo que nós vamos orar hoje, todos esses pedidos, a gente creia que isso vai acontecer. E vai acontecer. Então eu oro para que Deus, através do Espírito Santo, nos dê a certeza que nós estamos onde? Habitando no esconderijo do Altíssimo. A gente precisa sair daqui com isso. Que em nome de Jesus a gente saia daqui descansando na sombra de quem? De Jesus Cristo. E que a gente saia daqui cada vez mais o quê?
louvando e adorando. Porque Deus é claro aqui, filha, vai ter angústia. Amém ou não? Vai ter angústia. Sim ou não? Vai ter angústia. Mas na angústia, ele vai o quê? Ele estará conosco. Na angústia ele vai estar conosco. Porque nós estamos na sombra com ele. E ele nos salvará, porque ele já nos salvou. Amém, igreja? Então que a gente tenha essa certeza, que a gente saia daqui com essa esperança, que a gente saia daqui com essa revelação e que o Espírito Santo do Senhor, ele realmente coloque isso no meu coração e no seu coração. Amém? Então nós vamos orar agora pelos pedidos. Pega para mim, filho, os pedidos.